Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Suelen Militello e eu tenho um recado aqui para compartilhar com você na Palavra de Deus, no capítulo de Mateus 23, versículo 13 e 14, diz assim, versículos que são aqui mensagens, né, muito fortes e ditas aqui na Bíblia se refere, né, ditas por Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para os justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Então, aqui nesses versículos, é uma palavra tão forte, algo tão direto ao mesmo tempo. Jesus, por vezes, falava por parábolas, por outras vezes era direto, e sempre nos conhecedores da lei, que eram os judeus ali que tinham na época o conhecimento das Sagradas Escrituras e que ensinavam, né? Os escribas eram os que ensinavam realmente essa palavra ao povo, para que se mantessem os costumes, para que soubessem como tinham que fazer, o que era certo, o que era errado, a vontade de Deus. Então, eles tinham um papel fundamental, como acontece nos dias até hoje. Só que a diferença é que, ao invés de, vamos dizer que a gente saiu da parte dos escribas, dos fariseus, o povo, então, judeu, hoje tem em Israel o seu estado, tem o seu país, lá eles seguem ainda os costumes, são cumpridores da lei, povo amado que nós temos que amar, porque somos irmãos, né? E lá eles têm esse cumprimento das leis. Aqui, nós, depois dos apóstolos, as pessoas foram, depois com a Igreja Católica e depois com os protestantes, que no caso somos, eu, por exemplo, né, sou por ser evangélica, foi então pregando esse evangelho, pregando o evangelho de Deus, a verdade, e sendo assim o conhecedor dessa palavra. E aí isso é tão forte, porque quando Jesus diz aqui, ai de vós, é algo assim que tinha, né, deveria dar um temor muito grande. Mas você, pelo que a gente entende aqui na leitura, ao invés de gerar temor para essas pessoas, elas achavam que elas não estavam erradas. Eles achavam, então, os fariseus orgulhosos, né, vaidosos, soberbos, eles achavam, então, que eles estavam certos e que eles não tinham que ser repreendidos por nada. E é claro que essa mensagem, quando era dita, não era bem-vinda, lógico, porque eles não queriam saber de exortação, eles não queriam saber de o que eu posso fazer para melhorar ou consertar, porque na cabeça deles, eles que consertavam o povo através dos ensinamentos. Então eles detinham não só o conhecimento, mas para eles até a questão do julgamento e a questão do como se estivessem acima de qualquer erro, acima de qualquer conserto mesmo. Então, é tão triste porque a exortação que foi feita não frutificou. E todas, assim como todas as outras também foram feitas, também não frutificavam, pelo menos ali em alguns. E o que acontece nos dias de hoje, muitas vezes, é isso. Vemos pessoas que são conhecedoras da lei e que não querem se consertar. Porque o Evangelho de Deus, ele é algo, uma porta estreita, ele é algo que é para a sua transformação, não é você que se encaixa. Aliás, não é o Evangelho que se encaixa ao que para você é melhor. Eu vou pegar essa parte, essa não. Não. Você que se encaixa no Evangelho de Deus. É você que tem que caber ali e ir modificando as coisas que você precisa para você ser moldado pelo oleiro, que é quem está moldando o vaso, que é Deus Todo-Poderoso. E nós temos que usar esse padrão, que é Cristo.
e sermos imitadores deles, seguidores de verdade, e não fãs, ou entusiastas, ou ativistas, ou simpatizantes, não. Nós devemos ser seguidores, mas claro que na nossa natureza pecaminosa, nós temos nossas limitações e nós vamos errar todos os dias, em pensamentos, em atitudes, em sentimentos, muitas vezes. Assim como Paulo, né, dizia, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Mas quando você tem uma consciência primeiro disso, você é pecador, você precisa muito de Jesus, que Ele te perdoou, te lavou, te remiu, que Deus te ama por conta disso, pelo enviar o Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz por nós. Se a gente primeiro souber disso, essa é a porta de entrada. E depois a dependência de Deus todos os dias, porque essa é a outra parte. Depois que a gente o reconhece, a gente tem que entregar o controle nas mãos dele e dizer que, Senhor, o Senhor é dono da minha vida. Minha alma está ligada com Deus e o Senhor que governa tudo e controla todas as coisas. E essa dependência de Deus é que vai fazendo, né, com que o Espírito Santo de Deus ele entre e atue na sua vida e que ele permita ou não você fazer alguma coisa. E com isso você se torna dependente de Deus, até de uma provisão, de tudo. Você se torna dependente de Deus e essa é a ideia. Você descansar sabendo que tem um Deus que cuida de você. E quando o conhecimento, porque conhecereis a verdade vos libertará. Quando esse conhecimento ele é penetrado no coração do homem, ele traz transformação. Não tem jeito, não tem como a pessoa ter encontro com Jesus e saber a sua vontade, a vontade de Deus, e isso pouco a pouco não fazer essa pessoa ser muito diferente, ter uma renovação, né? Renovar a vossa mente, ter uma renovação assim, mental, e consequentemente no comportamento, condutas, etc. Não tem como. Mas nós temos que cuidar aqui, assim como nessa passagem, que Cristo vai ali muitas vezes nos advertindo, nos moldando, e quando a gente resiste, a gente não quer moldar, não quer ser moldados por Ele, a gente está se comportando dessa mesma forma. E a quem muito é dado, muito também é cobrado, e a gente não pode dizer que não sabe mais da verdade. Entende? Quando a pessoa não sabe, ela ainda não penetrou essa verdade, ela ainda tem essa questão para ela ainda assimilar. Mas quando você já sabe, não seja um fariseu, não seja um escriba, não seja só um cumpridor da lei. Não faça isso. Não seja como falsos profetas ou pessoas por aí que fazem as coisas em benefício próprio, ou muitas vezes fazem as coisas sabendo que está errado, mas para não mostrar para os outros, porque tem uma coisa ali de eu não posso mostrar que eu erro, sabe que está fazendo muita coisa errada, sabe dos seus pecados, sabe que não está largando eles, ou então até mesmo que está sendo hipócrita, pregando alguma coisa, ensinando uma coisa, mas não quer fazer aquilo e também não quer ser advertido. Não haja assim. Porque o Evangelho de Deus, ele é para transformação, é para gerar transformação mesmo. É para você ser modificado mesmo. Para ser moído, apertado muitas vezes, mas para que gere em você o melhor de você. Que é isso que Deus quer extrair de nós. O melhor de nós, mas nele, na verdade, na vontade de Deus. E aí, quando nós não fazemos isso, nós nos comportamos dessa forma, nós resistimos à exortação, que a exortação é justamente isso, ser chamado a nossa atenção de algo que não está certo. E aqui então, como naquela época e nos dias de hoje, isso acontece comigo, com você e também com as pessoas que estão ensinando sobre o Evangelho. E é interessante porque muitas pessoas vão em lugares onde o Espírito Santo de Deus passa longe, você vê que não tem os frutos do Espírito, você vê que as pessoas estão num erro até aparente, que você já vê que está errado. E as pessoas acabam acreditando naquilo que é falado, numa narrativa que é contada. A pessoa acaba se apropriando de eu sou um sacerdote, eu sou um... Né? Então você não pode ir contra mim, você não pode me repreender. E a pessoa tem medo muitas vezes, ou até por ignorância, porque não lê a palavra de Deus, acaba achando que aquilo, por mais absurdo que seja,
mas aquele comportamento de repente, um líder religioso é correto, ela não fala nada e está errando tanto quanto aquela pessoa, porque ela está indo lá, está ouvindo vãs doutrinas, está ouvindo coisas erradas, está vendo comportamentos errados, ou hipocrisia, ou seja lá o que for, ou desonestidade, ou seja lá o que for. E aí acaba que ela também vai estar errando, porque por que ela está ouvindo, dando ouvidos a vãs doutrinas, ao que é errado? Por interesse próprio? Porque é conveniente? Por preguiça? Porque não lê a palavra? Porque está dando atenção a esses fariseus porque não quer ler a Bíblia, então não conhece nada, então não sabe o que está certo e errado, então está errado. Então está errado, porque se você não lê a Bíblia, que é onde a gente tem que se alimentar, conhecereis a verdade vos libertará. Como é que você vai conhecer essa verdade se você não lê as Escrituras? Se a gente acredita que a verdade está a Escritura, como que você não vai ler? Aí é claro que você vai ser levado por vãs doutrinas e por fariseus e tantas pessoas que podem muitas vezes deter esse conhecimento e distorcer ou passar de formas para interesse próprio. E você vai ficar como? Sendo usado como uma massa de manobra, marionetezinha, como? Então, a gente, até para exortar aquela pessoa que de repente está se comportando como fariseu e muitas vezes não quer ser exortado, mas se você está na palavra, se você conhece, você vai ser usado por Deus para exortar aquela pessoa. E vai estar, inclusive, de repente, ela pode ser até salva por aquilo que você está sendo usado para fazer. Agora, se você assiste um espetáculo de horror, de pessoas que muitas vezes estão usando mal a palavra de Deus até para ensinos maus e você não faz nada, então erra ela e erra você também. Então, essa palavra hoje é para nos contextualizar e nos trazer esse entendimento de que os fariseus não eram só quem